Você já parou para pensar se as estrelas que a gente vê no céu não passam, na prática, de fofocas antigas do universo? É sério. Cada pontinho brilhante que você olha pode estar morto, apagado, extinto há milhões ou bilhões de anos. E ainda assim continua ali, piscando para você como se nada tivesse acontecido. É quase como aquela mensagem de bom dia com café e flores que sua tia insiste em mandar no grupo da família. Ela já foi enviada uma vez, mas continua chegando, e você continua recebendo ecos de algo que já acabou faz tempo. E é com esse pensamento reconfortante, ou perturbador, dependendo da sua insônia, que a gente começa a falar sobre o telescópio espacial James Webb, o brinquedo dourado mais caro que a humanidade já jogou no espaço. Para alguns, ele é um triunfo da ciência moderna. Para outros, é apenas mais uma prova de que nós adoramos gastar bilhões de dólares só para enxergar melhor aquilo que já não fazia muito sentido. E sim, se você ainda não dormiu, talvez queira se inscrever no canal, curtir esse vídeo ou até comentar lá embaixo o que você sonharia em ver através do James Webb. Se é que você sonha com alguma coisa além de boletos. Agora, imagine o seguinte: você está numa sala de aula. A luz é fraca, o ar-condicionado está quebrado e o professor, no caso, eu, começa a desenhar uma linha no quadro. Só que essa linha, em vez de terminar, se estende e vira quase uma estrada infinita de giz. Esse é o universo. Uma estrada que você nunca sabe onde começa nem onde termina. E quando você acha que finalmente chegou ao fim, descobre que era só uma curva e que ainda tem muito mais para andar. James Webb é, basicamente, o aluno entediado que resolveu comprar um binóculo dourado caríssimo para ver o que tinha depois da curva. Mas calma. Antes de nos perdermos em imagens poéticas de galáxias e nebulosas, é importante entender o que está em jogo aqui. O universo é velho. Velho de verdade. Não velho como seu avô, que ainda lembra o preço do pão em 1950, mas velho no sentido de 13,8 bilhões de anos. É tempo suficiente para qualquer pessoa esquecer as senhas de todos os e-mails que já criou. E, mesmo assim, nós insistimos em perguntar: o que aconteceu lá no começo? É como assistir uma série de 15 temporadas e decidir que só vale a pena se você souber exatamente o que rolou nos bastidores do episódio piloto. É aqui que entra o James Webb. Ele foi desenhado para olhar para trás no tempo. Sim, porque no espaço, ver longe é ver o passado. A luz demora para chegar até nós, e cada estrela, cada galáxia, é um telegrama atrasado do cosmos. Quando você olha para a Lua, por exemplo, você a vê como ela era há pouco mais de um segundo. Quando olha para o Sol, e por favor não faça isso diretamente, você o vê como ele era há 8 minutos. Agora imagine olhar para uma galáxia que está a bilhões de anos-luz de distância. Você não está vendo como ela é hoje. Você está espionando uma foto antiga, tipo aquelas vergonhosas que ficam salvas em perfis esquecidos do Orkut. E o Webb, com seu espelho dourado de 6,5 metros, é a câmera de alta resolução que vasculha esse álbum de fotos cósmico. Só que, diferente de você, que precisa esconder as fotos do passado, o universo não tem vergonha nenhuma em exibir suas fases mais esquisitas. As primeiras estrelas, as galáxias deformadas, os planetas em formação, tudo continua lá, rodando como se fosse uma sessão de slides interminável. O mais engraçado, e aqui eu digo engraçado no sentido trágico, é que esse telescópio demorou mais de 20 anos para ficar pronto. Foram tantas promessas, adiamentos, revisões de orçamento, que parecia uma obra pública brasileira em escala cósmica. E quando ele finalmente foi lançado, em dezembro de 2021, parecia até piada. Será que agora vai? Ou será que alguém ia descobrir de última hora que faltava um parafuso? Mas não. Ele foi. Chegou a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. E contra todas as expectativas pessimistas, funcionou. Agora, eu sei o que você está pensando. Ou melhor, sei o que você estaria pensando se ainda estivesse acordado. Mas por que tudo isso? Por que gastar tanto só para ver umas manchas no espaço? E a resposta é simples. Porque somos teimosos. A humanidade poderia muito bem se contentar com os telescópios que já temos, mas não. Sempre queremos mais resolução,
mais distância, mais detalhes. É como trocar de celular a cada ano, porque a câmera ganhou um filtro novo que você nunca vai usar. James Webb é o iPhone do espaço, só que sem a capinha rosa. E claro, há também o detalhe científico. Webb não olha o universo na mesma luz que nós. Ele vê no infravermelho, ou seja, ele enxerga calor. Isso permite atravessar nuvens de poeira cósmica e ver estrelas e planetas nascendo. É como usar aqueles óculos de visão noturna em um acampamento, mas em escala universal. Só que, em vez de flagrar alguém saindo escondido da barraca, você flagra uma estrela em formação há 5 bilhões de anos. Pequena diferença. Mas antes de a gente se empolgar com os detalhes técnicos, vale uma pausa. Não porque eu queira ser misterioso, mas porque todo professor cansado sabe que uma pausa longa e dramática dá a impressão de profundidade. Então, respire, pense. Tente imaginar um telescópio dourado, dobrado como uma origami futurista, viajando para longe, muito longe, para um ponto invisível no espaço onde ele ficaria estacionado, olhando para trás no tempo. E enquanto você pensa nisso, saiba que essa viagem foi tão precisa que parecia coreografia de balé, só que feita por engenheiros com calculadoras em vez de sapatilhas. A questão é que o Webb não é apenas um telescópio. Ele é, na prática, um lembrete de que nós ainda temos mais perguntas do que respostas. Queremos saber como as primeiras galáxias se formaram, se existem outros planetas como a Terra, se estamos sozinhos, ou se há vizinhos cósmicos rindo da nossa teimosia em gastar bilhões para enxergar poeira estelar. E talvez, só talvez, essa busca interminável seja menos sobre o que está lá fora e mais sobre a necessidade desesperada que temos de preencher o silêncio aqui dentro. Mas claro, eu posso estar viajando. É só um telescópio, afinal. Um monte de metal, espelhos e sensores flutuando no vácuo. Nada que vá resolver seu problema com a pilha de louça na pia. Mas, se serve de consolo, pelo menos ele nos dá algo bonito para olhar. Imagens que lembram aquarelas cósmicas, um espetáculo gratuito de luz e poeira. Um espetáculo que, ironicamente, pode te deixar ainda mais sonolento, porque no fundo, nada muda. Amanhã você vai acordar, trabalhar, e o universo continuará expandindo sem pedir a sua opinião. E é nesse ritmo lento, entre o banal e o grandioso, que a gente começa essa jornada pelo telescópio James Webb. Por quê? Se o universo não tem pressa, por que nós teríamos? Afinal, talvez o verdadeiro segredo do cosmos não esteja lá fora, mas na paciência necessária para ouvir tudo isso até o final. Quando falamos de telescópios modernos, é fácil esquecer que, por milhares de anos, a humanidade se contentou com o mais simples instrumento de observação astronômica, o próprio olho humano. E, sejamos francos, o olho humano não é lá essas coisas. Ele se cansa rápido, não tem zoom, não grava em alta resolução e ainda sofre de uma séria limitação: lágrimas. Basta uma brisa mais forte para o observador do passado confundir a Via Láctea com um borrão aquoso. Ainda assim, com essa tecnologia ultrapassada grudada na cara, nossos antepassados olhavam para o céu e acreditavam que estavam entendendo alguma coisa. Imagine a cena. Um grupo de pessoas, deitadas no chão duro, olhando para cima, apontando e dizendo: aquela é a constelação do Escorpião. Mesmo que ela parecesse mais uma criança tentando desenhar um cachorro com o pé esquerdo. Esse foi o primeiro telescópio da história, a imaginação coletiva. E claro, não havia a menor chance de questionar. Quem discordasse do formato da constelação provavelmente seria acusado de bruxaria, ou, no mínimo, de não saber brincar de ligar os pontos. A verdade é que o céu servia mais como quadro negro cósmico do que como objeto de estudo científico. O movimento das estrelas e dos planetas era interpretado como presságio, como calendário agrícola, ou, quando dava errado, como desculpa conveniente. Ah, a colheita foi ruim porque Mercúrio estava retrógrado. O uso do céu para previsões era tão frequente que podemos dizer que a astrologia foi, de certa forma, a primeira grande fake news do cosmos. Mas uma fake news com charme. Porque, convenhamos, é bem mais poético dizer que Vênus influencia o amor
do que admitir que a vida é, na prática, um conjunto de coincidências mal explicadas. E se pensarmos bem, não era só poesia. Havia necessidade prática. Sem relógio, sem calendário de parede e sem aplicativo de clima, o céu era a única ferramenta confiável, ou pelo menos a única disponível, para medir o tempo. O nascer e o pôr do sol organizavam o dia. As fases da lua guiavam ciclos de plantio, pesca e até menstruação. As estrelas fixas eram as referências de navegação, como se fossem placas luminosas numa estrada escura. Imagine tentar atravessar um oceano no século XV sem GPS. A bússola ajudava, claro, mas o céu era o verdadeiro Waze da época. E diferente do aplicativo, ele não recalculava a rota de 5 em 5 minutos. Os babilônios, por exemplo, já faziam catálogos de estrelas milênios antes da invenção da escrita moderna. Os egípcios alinhavam suas pirâmides de acordo com constelações, porque, aparentemente, construir um túmulo gigante não era o bastante. Tinha que estar na posição certa do zodíaco. Os maias, então, conseguiram desenvolver calendários absurdamente precisos, só com a observação a olho nu. E aí você se sente orgulhoso por conseguir marcar um compromisso no Google Agenda sem se confundir. É curioso notar como o céu era visto como algo vivo, intencional, quase uma espécie de professor mal-humorado que deixava dicas vagas para ver se os alunos, no caso, os humanos, conseguiam adivinhar a lição. E, de certa forma, esse professor sempre foi mais confuso do que aquele colega que explica matemática usando exemplos com laranjas que ninguém pediu. Por que Júpiter se move assim? O que significa Saturno estar naquela posição? Perguntas que, claro, só encontrariam respostas séculos depois, quando finalmente tivemos coragem de admitir que os planetas não estavam preocupados com o nosso futuro amoroso. Mas, até lá, o céu foi palco de interpretações mitológicas. Os gregos, mestres em transformar qualquer coisa em história, não se contentaram em observar. Eles criaram personagens. A constelação de Órion, por exemplo, não era só um grupo de estrelas. Era um caçador gigante que, dependendo da versão, morria picado por escorpiões ou por excesso de ego. Ou seja, até o cosmos servia para reforçar a velha moral de que quem se acha demais cai do cavalo. Ou, nesse caso, é perseguido eternamente pelo escorpião celeste. E convenhamos, o universo mitológico era muito mais divertido que o universo real. No mitológico, havia deuses guiando carruagens solares, monstros escondidos em nebulosas e punições eternas desenhadas entre estrelas. No real, havia só bolas de gás incandescente e pedras geladas vagando sem rumo. A mitologia, nesse caso, funcionava como aquele aluno criativo que inventa uma desculpa elaborada para não ter feito a lição. A realidade é simples. Ele não quis fazer. Mas a história é muito melhor. Um dragão devorou meu caderno. E claro, o céu não era só poesia. Ele era poder. Quem controlava o conhecimento astronômico controlava o calendário. E quem controlava o calendário controlava como a agricultura. E quem controlava a agricultura controlava praticamente tudo. Era como ser o dono do único despertador da cidade. Se você decidisse que o dia começava às 3 da manhã, todos teriam que acordar junto. É por isso que sacerdotes e reis se apropriaram da astronomia. Não porque eles gostassem de estrelas, mas porque estrelas traziam autoridade. Curiosamente, essa lógica se mantém até hoje. A diferença é que, em vez de reis e sacerdotes, temos cientistas e engenheiros que, no fundo, também monopolizam o conhecimento do céu. A maioria de nós olha para uma imagem do James Webb e só vê uma nebulosa colorida. Eles, no entanto, veem fórmulas, dados e conclusões profundas. Ou seja, continuamos no mesmo jogo, só que com roupas diferentes. E aqui surge uma ironia deliciosa. Quanto mais olhávamos para o céu, mais percebíamos que não tínhamos a menor ideia do que estávamos fazendo. A cada resposta, surgiam 10 perguntas novas. Era como aquele professor que nunca corrige a prova, só escreve: pense mais sobre isso em todas as questões. E como bons alunos desesperados, nós continuamos pensando. Há milênios. De certa forma, o céu noturno é o quadro negro original,
E a humanidade é a turma da 7ª série tentando entender uma equação impossível, com metade da classe distraída e a outra metade fingindo que sabe. E é exatamente nessa transição, do céu como lousa mágica ao céu como objeto de estudo científico, que nasce a necessidade de inventar ferramentas melhores do que o olho humano. Porque, por mais esforço que a gente faça, nenhuma pupila dilatada vai revelar os segredos de uma galáxia a bilhões de anos-luz. E talvez seja por isso que a história dos telescópios seja, em si, uma espécie de metáfora para a própria teimosia humana. Nunca satisfeita, sempre querendo ver mais, mais longe, mais fundo, mesmo que não saiba muito bem o que fazer com a informação depois. Mas será que essa curiosidade, essa mania de transformar constelações em histórias e estrelas em pistas, é suficiente para explicar por que passamos de observadores sonhadores a engenheiros obcecados por lentes e espelhos? Ou será que há algo mais escondido nessa transição? Algo que só começa a ficar claro quando entramos na verdadeira história dos telescópios? Se observar o céu a olho nu já era confuso. A invenção do telescópio foi como entregar uma lupa para uma criança curiosa. De repente, ela começa a descobrir detalhes que você nunca quis que fossem descobertos. E a criança, claro, não para de perguntar: mas por quê? Até você perder a paciência. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a humanidade no século XVII. Nós já tínhamos mitologias, calendários, sacerdotes controlando o tempo e marinheiros cruzando oceanos olhando para estrelas. Mas aí, alguém resolveu olhar mais de perto. E como sempre acontece quando olhamos de perto demais, as certezas começaram a desmoronar. Galileu Galilei é um bom exemplo. Ele não inventou o telescópio, mas foi um dos primeiros a usá-lo para algo mais útil do que espiar vizinhos. Porque sim, essa era a aplicação imediata mais óbvia da invenção. Mas Galileu, em vez de investir na carreira de fofoqueiro oficial de Veneza, apontou o tubo de lentes para o céu. Resultado? Descobriu crateras na Lua, manchas no Sol, luas girando em torno de Júpiter e até as fases de Vênus. O que parecia ser apenas um céu liso e perfeito virou um palco de imperfeições, manchas e irregularidades. É como pegar a capa brilhante de um livro e descobrir que por dentro ele está cheio de rabiscos. E isso não foi apenas um detalhe técnico, foi uma afronta filosófica. Até então, acreditava-se que os céus eram perfeitos, intocados, diferentes da Terra, onde tudo era decadente. Galileu mostrou que o cosmos era, no fundo, tão bagunçado quanto o quarto de um adolescente. E, como toda boa revelação incômoda, isso não caiu bem. A Igreja Católica, que gostava da ideia de um universo arrumado e hierárquico, não achou graça nenhuma. Resultado: Galileu foi intimado a reconsiderar suas observações. E, quando você precisa reconsiderar um fato visível no telescópio, percebe que o problema não é a lente, é o sistema que não quer enxergar. Essa tensão entre telescópio e poder é quase cômica. Imagine uma sala de aula em que um aluno, munido de uma lupa, descobre que a folha da árvore desenhada no quadro pelo professor tem erros anatômicos grotescos. O professor, em vez de agradecer, manda o aluno para a diretoria. Essa foi a situação de Galileu. Ele mostrou detalhes incômodos do cosmos, e o professor, no caso a autoridade religiosa e política, preferiu fingir que nada tinha acontecido. Mas não foi só Galileu. Johannes Kepler usou observações para formular suas famosas leis do movimento planetário. 3 leis simples, mas que, traduzidas para palavras, soam quase como instruções de videogame cósmico. 1. Planetas se movem em elipses. 2. Eles varrem áreas iguais em tempos iguais. 3. Existe uma relação constante entre o cubo do semi-eixo maior e o quadrado do período orbital. Parece complicado? É, mas é mais confiável do que qualquer grupo da 7ª série tentando dividir equações entre si. Isaac Newton, claro, não quis ficar de fora. Ele apareceu e disse: "Calma, eu consigo explicar tudo isso com apenas uma lei." E assim nasceu a lei da gravitação universal, que, em sua forma simplificada, diz que a força é igual à constante de gravitação multiplicada pelas massas, dividida pela distância ao quadrado.
Em palavras, tudo puxa tudo, mas quanto mais longe você está, menos puxado você é. É quase como as amizades da escola. Forte no início, enfraquecendo com a distância, até que um dia você só vê a pessoa em fotos antigas. Esses avanços transformaram o telescópio de um brinquedo curioso em um símbolo de revolução científica. De repente, não estávamos apenas olhando para o céu. Estávamos decifrando códigos escondidos, como se cada estrela fosse uma anotação secreta escrita na lousa do universo. E cada geração de telescópios aumentava um pouco mais a nossa insolência. Primeiro, lunetas simples. Depois, refletores enormes. Até chegarmos ao século XX, quando a corrida espacial transformou telescópios em instrumentos de disputa geopolítica. O Hubble, lançado em 1990, foi o herdeiro direto dessa tradição. Ele não apenas observou o universo com clareza inédita, mas também virou ícone cultural. Suas imagens, coloridas e cheias de nebulosas psicodélicas, foram parar em capas de caderno, papéis de parede de computador e até camisetas de moda alternativa. Hubble era, de certa forma, o artista plástico do cosmos, um Van Gogh orbital. Mas, por trás das cores vibrantes, havia ciência dura. A expansão acelerada do universo, a medida da constante de Hubble, a observação de galáxias a bilhões de anos-luz. Só que o Hubble também nos mostrou algo importante. Até o melhor telescópio tem limites. Ele enxerga no visível e no ultravioleta próximo, mas não no infravermelho profundo. Isso significa que há uma cortina de poeira cósmica que continua bloqueando nossa visão das primeiras eras do universo. É como tentar assistir a um filme importante em VHS antigo. Você entende a história, mas fica imaginando como seria em alta definição. E foi aí que nasceu a ideia de criar algo ainda maior, ainda mais caro, ainda mais improvável: o James Webb. Não que o Hubble fosse descartável, pelo contrário, ele continua funcionando, como aquele professor aposentado que ainda dá palestras. Mas o Webb foi projetado para olhar além, para atravessar a poeira, para enxergar o passado mais distante. A história dos telescópios, portanto, é uma linha contínua de obsessão crescente. Cada instrumento surge porque o anterior deixou perguntas em aberto. É um jogo interminável de gato e rato, só que, nesse caso, o rato é o próprio universo, e o gato somos nós, correndo atrás de respostas que talvez nunca cheguem. E claro, há também a ironia de que quanto mais vemos, menos entendemos. A cada avanço tecnológico, a cada nova lente ou espelho, o universo responde com mais enigmas. É como aquele colega de grupo que, em vez de resolver o problema, aparece com 3 dúvidas novas e um comentário irrelevante sobre o tema. Você avança, mas nunca chega ao fim. É curioso, não é? Desde os primeiros tubos de madeira com lentes polidas até os colossos espaciais atuais, a trajetória do telescópio parece menos sobre o cosmos e mais sobre nós mesmos. Nossa necessidade de olhar, de espiar, de provar que conseguimos ver mais do que o outro. O céu é apenas o pretexto perfeito. Mas será que toda essa obsessão histórica, esse empilhamento de lentes e teorias, realmente nos preparou para o projeto mais ambicioso de todos? Ou será que, ao chegar ao James Webb, descobrimos que, apesar de séculos de avanço, ainda estávamos apenas começando a arranhar a superfície de algo muito maior? Falar do telescópio. James Webb é quase como contar a história de uma obra pública que demorou tanto para ser entregue que, quando finalmente ficou pronta, parecia até mentira. A diferença é que, em vez de uma ponte que não leva a lugar nenhum, ou de uma estação de metrô que abre só metade da linha, estamos falando de um telescópio bilionário, dobrável, dourado e lançado a 1,5 milhão de quilômetros de distância. Mas, se você olhar bem, os paralelos são inevitáveis. Atraso, atrás de atraso. Custo multiplicando-se como se tivesse vida própria. Reuniões intermináveis e promessas grandiosas que ninguém tinha certeza se seriam cumpridas. A ideia de um sucessor para o Hubble nasceu ainda nos anos 1990. Os cientistas queriam algo que fosse além do visível, que enxergasse no infravermelho profundo. Era como pedir um microscópio para o cosmos, não para ver o que está perto,
mas para ver o que está absurdamente longe no tempo. O projeto começou com um orçamento tímido, coisa de 500 milhões de dólares. Sim, 500 milhões já é muito dinheiro, mas, em escala cósmica, parecia até razoável. O problema é que, à medida que os engenheiros se davam conta da complexidade, o valor crescia, até ultrapassar os 10 bilhões de dólares. É como começar comprando material escolar e, no final, perceber que construiu uma escola inteira só para guardar o caderno. E não era só o dinheiro. O cronograma também se alongava. O lançamento estava previsto para 2007, depois para 2011, depois 2014. A cada novo adiamento, a comunidade científica reagia com a mesma energia que os alunos reagem quando o professor promete corrigir a prova na próxima semana e nunca cumpre. Chegou um ponto em que o James Webb virou piada interna, o telescópio que sempre seria lançado no futuro, mas nunca no presente. Só que, apesar da frustração, havia um detalhe. Cada atraso significava também mais tempo para corrigir erros. E, no caso de um telescópio que seria enviado a um ponto de equilíbrio gravitacional a milhões de quilômetros, onde não seria possível consertar nada, cada detalhe importava. Diferente do Hubble, que pôde receber visitas de astronautas para reparos, o Webb seria inacessível. Se desse errado, seria como fazer um trabalho em grupo inteiro, imprimir em cores, encadernar, e só perceber no dia da apresentação que esqueceram o nome na capa. O projeto envolveu a NASA, a ESA, Agência Espacial Europeia, e a CSA, Agência Espacial Canadense. Ou seja, uma típica colaboração internacional, com todas as suas vantagens e complicações. Era uma mistura de engenheiros, cientistas e burocratas de diferentes países, cada um com prazos, prioridades e, claro, egos distintos. É quase um intercâmbio de estudantes tentando cozinhar juntos. Cada um acha que sabe fritar o ovo de um jeito melhor. E no final, o que importa é que ninguém queime a cozinha inteira. E o Webb era de fato uma cozinha complexa. Para começar, ele precisava ser dobrável. Seu espelho principal, com 6,5 metros de diâmetro, não caberia inteiro dentro do foguete. Então, foi projetado como uma espécie de origami espacial, composto por 18 segmentos hexagonais que se abririam no espaço. Só esse detalhe já explica metade dos atrasos. Não é exatamente fácil dobrar e desdobrar uma colmeia dourada de berílio sem que ela quebre no processo. Além disso, havia o escudo solar, 5 camadas finíssimas de um material especial, cada uma do tamanho de uma quadra de tênis, empilhadas para proteger os instrumentos sensíveis do calor do sol. O escudo precisava manter o telescópio a menos 230 graus Celsius, ou seja, mais frio do que qualquer congelador doméstico, para que pudesse detectar o calor ínfimo vindo de galáxias distantes. Agora, imagine o desafio: dobrar essas 5 camadas como se fossem lençóis, encaixá-las no foguete e torcer para que se desdobrassem no espaço sem rasgar. Quem já tentou guardar um lençol de elástico sabe que isso beira o impossível. Os testes eram igualmente exaustivos. O telescópio foi colocado em câmaras de vácuo gigantes, submetido a vibrações que simulavam o lançamento, exposto a temperaturas extremas. Em um desses testes, descobriram que parafusos estavam soltos. Em outro, cabos foram desconectados por acidente. Cada pequeno erro atrasava mais um ano. Era como corrigir uma redação que, a cada revisão, revelava novos erros de ortografia escondidos. E, para completar, havia a política. Nos Estados Unidos, o Congresso chegou a considerar cancelar o projeto. Afinal, 10 bilhões de dólares é o tipo de valor que chama a atenção até de quem não entende nada de ciência. Alguns políticos argumentavam que era dinheiro demais para olhar estrelas. O contra-argumento, claro, era de que o conhecimento adquirido poderia revolucionar nossa compreensão do cosmos. Mas, no fundo, era também uma questão de prestígio. Ninguém queria ser o país que desistiu do maior telescópio da história. O resultado foi que, após quase 3 décadas de planejamento, o James Webb finalmente ficou pronto. E em 25 de dezembro de 2021, sim, no Natal, ele foi lançado ao espaço a bordo de um foguete Ariane 5.
A escolha da data já diz muito. Em vez de presentes, a humanidade ganhou um telescópio dourado. E milagrosamente, tudo funcionou. Cada etapa da abertura, cada encaixe, cada desdobramento aconteceu como coreografado. Foi uma sequência de manobras tão precisa que parecia quase entediante. Afinal, depois de tanto drama, todos esperavam pelo menos um parafuso rebelde, um suspense final. Mas não. Deu certo. Ainda assim, a trajetória até esse sucesso foi tão tortuosa que poderia muito bem ser transformada em novela. A novela dos atrasos, dos orçamentos multiplicados, dos testes falhos, das reuniões políticas. Uma novela que, no fundo, reflete o jeito humano de fazer ciência. Sempre um pouco caótico, sempre sujeito a erros, mas movido por uma teimosia que beira o irracional. E é curioso pensar que, enquanto todo esse esforço era feito para lançar o web, o universo continuava lá, indiferente, expandindo-se sem pressa, sem nem notar nossa ansiedade. É como quando você se atrasa 2 horas para chegar a uma festa e percebe que ninguém percebeu. O cosmos não tem pressa. Nós é que insistimos em acelerar, em querer alcançar algo que talvez nunca se deixe alcançar. Mas será que, depois de tanto esforço, tanto atraso e tanto dinheiro, o James Webb realmente cumpriria sua promessa? Ou será que sua engenharia extravagante escondia dilemas ainda maiores, como aquele espelho dourado que parecia mais uma obra de arte do que um instrumento científico? O espelho do James Webb é talvez a parte mais comentada do telescópio, e não apenas porque ele reflete a vaidade da humanidade em gastar bilhões para olhar poeira cósmica. Ele chama a atenção porque brilha. É dourado, é hexagonal. É uma colmeia cósmica cuidadosamente montada para capturar luz infravermelha, como se fosse uma câmera de celular dos deuses. E claro, como tudo que brilha, gera imediatamente 2 reações: fascínio e desconfiança. Fascínio porque é bonito, parece arte moderna de museu. Desconfiança porque você sabe que aquilo custou caro demais para ser só decoração. O espelho principal tem 6,5 metros de diâmetro. Isso pode parecer pequeno se comparado a um campo de futebol, mas em termos de telescópio espacial é gigantesco. Para efeito de comparação, o Hubble tinha um espelho de 2,4 metros, ou seja, o Webb é quase 3 vezes maior. Isso significa que ele coleta muito mais luz. E quanto mais luz você coleta, mais longe no passado você consegue enxergar. É como usar uma lanterna fraca numa sala escura e depois trocar por um holofote de estádio. De repente, detalhes antes invisíveis aparecem. Mas claro, a conta de energia, ou, nesse caso, a conta em dólares, também aumenta. O material do espelho é o berílio, um metal leve, rígido e resistente a variações extremas de temperatura. Mas o detalhe mais chamativo é o revestimento. Cada segmento hexagonal recebeu uma camada finíssima de ouro. Não é muito, apenas algumas centenas de átomos de espessura, o que significa que, se você raspasse todo o ouro do Webb, não daria nem para uma aliança decente. Mas ainda assim, a decisão de usar ouro gera comentários. Afinal, quem nunca sonhou em dizer: "Meu telescópio é literalmente de ouro"? O formato hexagonal também não é coincidência. Hexágonos se encaixam perfeitamente, sem deixar espaços, como um mosaico eficiente. É a mesma lógica das colmeias de abelhas, e talvez isso revele algo profundo. Enquanto abelhas constroem suas colmeias para armazenar mel, nós construímos a nossa para armazenar fótons do universo distante. Ambas as espécies trabalham duro, gastam energia e produzem algo que, de certa forma, alimenta. No caso das abelhas, o corpo. No nosso, a curiosidade. A diferença é que mel você pode comer com pão. Já luz de galáxia primordial, não. E aqui entra a parte mais curiosa. Por que dourado? O ouro reflete muito bem a luz infravermelha, que é justamente a faixa de radiação que o Webb precisa observar. O telescópio não foi projetado para capturar a luz visível que encanta nossos olhos, mas sim aquela luz mais discreta, que carrega informações de objetos frios, distantes e envoltos em poeira. É quase como se o Webb fosse aquele aluno silencioso da sala
que não presta atenção na conversa barulhenta, mas anota cuidadosamente as entrelinhas. No fim, é ele que descobre a fofoca mais importante. O espelho não é uma peça única. São 18 segmentos, cada um controlado por pequenos atuadores que podem ajustar sua posição com precisão nanométrica. Ou seja, cada pedaço pode se mover um pouquinho para que juntos formem um espelho perfeito. É como um coral de 18 vozes que precisa cantar em uníssono. Se uma desafina, todo o conjunto perde a harmonia. E, como sabemos, sempre há aquele colega no coral da escola que entra atrasado. No web, a solução foi colocar motores para alinhar cada colega hexagonal com paciência infinita. Agora, pense no desafio logístico, colocar esse espelho dentro de um foguete. Ele não cabia. Então, precisou ser dobrado como se fosse uma cama dobrável de acampamento de luxo. O processo de abertura no espaço foi comparado a uma coreografia, mas convenhamos, parecia mais um trabalho em grupo de 7ª série. Cada parte dependia da outra, e se uma falhasse, todo o projeto seria arruinado. Felizmente, todas as partes fizeram sua lição de casa. O espelho é também um lembrete cruel da escala cósmica. Mesmo com 6,5 metros de diâmetro, ele ainda é minúsculo diante da grandiosidade do universo. Se o espelho do Webb fosse colocado na Terra como uma lente para observar a Lua, ele seria capaz de ver uma moeda no chão lunar. E isso é impressionante. Mas, diante da distância até a próxima galáxia, é pouco mais do que espiar por uma fresta de porta para tentar adivinhar o que acontece no salão ao lado. E claro, a ironia permanece. Gastamos bilhões para polir hexágonos dourados e enviá-los ao espaço apenas para descobrir que o universo continua cheio de poeira, cheio de coisas que não entendemos, cheio de perguntas sem resposta. Mas, no fundo, esse é o ponto. O espelho não foi feito para dar respostas definitivas, mas para ampliar a lista de perguntas. É como um professor que, em vez de corrigir a prova, entrega mais exercícios de revisão. Se pensarmos bem, o web é uma metáfora da própria condição humana. Construímos uma colmeia dourada não para sobreviver, mas para entender. Investimos em perguntas que talvez nunca tenham resposta prática. É como passar horas resolvendo uma equação que ninguém vai cobrar na prova, mas que de algum jeito nos dá a estranha sensação de que vale a pena. Mas será que todo esse esforço para criar um espelho dourado, dobrável e quase poético não seria inútil sem o destino certo? Porque, afinal, o web não ficou aqui na Terra para ser admirado como escultura. Ele foi enviado para muito longe, a um ponto específico do espaço onde poderia operar em silêncio. E é exatamente aí que a história se torna ainda mais estranha. Quando alguém ouve que o telescópio James Webb foi colocado a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra, a primeira reação é sempre a mesma. Mas precisava ser tão longe assim? A resposta curta seria sim. A resposta longa, e é claro que é essa que você vai ouvir agora, envolve física orbital, equilíbrio de forças e uma boa dose de teimosia humana em complicar as coisas. Porque o Webb não foi colocado em órbita da Terra, como o Hubble. Ele foi estacionado em um lugar chamado Ponto de Lagrange 2, ou simplesmente L2, que soa como nome de sala de aula de cursinho, mas é, na verdade, um ponto de estabilidade gravitacional. Imagine o seguinte: você tem duas forças gigantes competindo, a gravidade da Terra e a gravidade do Sol. Em alguns pontos específicos, essas forças se equilibram de tal maneira que um objeto pode ficar parado em relação à Terra, acompanhando-a na órbita ao redor do Sol. É como colocar uma bola numa rede de cama elástica já ocupada por duas pessoas pulando. Existem 5 desses pontos de equilíbrio, e o Webb foi mandado para o segundo, que fica atrás da Terra em relação ao Sol, a 1,5 milhão de quilômetros de distância. Sim, é longe. Se a Lua fosse vizinha, o Webb já estaria no próximo bairro. Mas havia motivos para isso. O telescópio precisava de um ambiente estável, longe do calor e da radiação da Terra e da Lua. Afinal, ele enxerga no infravermelho, e qualquer calor próximo atrapalharia suas observações. O Webb é basicamente um voyeur cósmico,
que precisa espiar galáxias frias e distantes, sem ser ofuscado por uma lâmpada de poste. Por isso, colocá-lo no L2 foi quase como construir uma biblioteca silenciosa no meio do nada, só para garantir que ninguém atrapalhasse os estudos. Chegar até lá, no entanto, não foi trivial. Depois do lançamento, o telescópio viajou por quase um mês até alcançar sua posição. Nesse período, cada movimento foi calculado com precisão absurda. Qualquer erro poderia significar perder o telescópio para sempre, porque, ao contrário do Hubble, o Webb não pode ser visitado por astronautas para concertos. Ele é como aquele trabalho em grupo entregue pela internet. Depois que você manda, não tem como corrigir. Se o arquivo estava corrompido, paciência. E ainda havia a questão do desdobramento. O Webb foi lançado dobrado dentro do foguete e, durante o trajeto até L2, precisou abrir suas partes uma a uma. Primeiro o escudo solar, depois os painéis, depois o espelho secundário e, finalmente, o espelho principal com seus 18 segmentos dourados. Foram centenas de mecanismos acionados em sequência, cada um deles crítico. Se um só falhasse, o projeto inteiro estaria arruinado. Era como organizar uma coreografia de 1000 passos em que nenhum bailarino pode errar, sob o risco de derrubar o cenário inteiro. A tensão era tanta que engenheiros e cientistas acompanharam cada etapa com respirações contidas. E, surpreendentemente, tudo funcionou. É até irônico. Décadas de atrasos, orçamentos multiplicados, testes falhos. E, no final, a parte mais complicada deu certo de primeira. É como aquele aluno que nunca entrega a lição no prazo, mas na hora da apresentação faz um trabalho impecável. Agora, estacionado no L2, o Webb não fica exatamente parado. Ele realiza pequenos ajustes de posição, chamados manobras de manutenção orbital. Afinal, o ponto de Lagrange é um equilíbrio instável, mais parecido com tentar ficar em pé numa bola do que sentado numa cadeira. Para isso, o Webb utiliza combustível cuidadosamente calculado, que deverá durar pelo menos 20 anos. Depois disso, ele ficará à deriva, como uma relíquia cósmica de ouro boiando no vácuo. O escudo solar também só funciona porque o telescópio está sempre com o Sol, a Terra e a Lua na mesma direção. Isso permite que uma face esteja permanentemente voltada para o calor, enquanto a outra permanece no frio absoluto onde estão os instrumentos. O resultado é uma diferença de temperatura absurda. De um lado, mais de 100 graus positivos. Do outro, menos 230 graus negativos. É como ter um lado da casa com forno ligado e o outro lado com freezer industrial. Só que, em vez de comida, o que está em jogo são dados científicos delicados. E aqui entra uma ironia adicional. O Webb está tão longe que qualquer problema é irreparável. Isso significa que ele precisa funcionar quase como um estudante que decide morar sozinho longe dos pais. Sem ninguém para ajudar, sem suporte imediato, aprendendo a se virar sozinho. É claro que o Webb não aprende, mas sua autonomia é tanta que dá essa impressão, e de certa forma, isso o torna ainda mais frágil e impressionante ao mesmo tempo. É engraçado também pensar que, enquanto nós colocamos telescópios em posições cuidadosamente calculadas, o universo em si continua sem a menor preocupação com simetrias ou convenções. Estrelas explodem, galáxias colidem, buracos negros devoram matéria, e nada disso respeita as pequenas manobras humanas. É quase como se o cosmos fosse um professor que escreve equações infinitas no quadro, enquanto nós, no fundo da sala, tentamos copiar apenas o título. Mas o que o Webb ganha ao estar tão distante, protegido e frio? Ele ganha a possibilidade de olhar em uma faixa de luz que nossos olhos não veem. O infravermelho. Esse detalhe é fundamental, porque o universo primitivo não se revela em luz visível. Para enxergar os primeiros instantes cósmicos, precisamos espiar justamente aquilo que parece invisível. E talvez seja aí que o Webb se torna mais interessante. Ele não está apenas em L2 porque é um bom ponto de estacionamento. Ele está ali porque precisa de silêncio térmico, estabilidade e um ambiente que permita ver o que nunca foi visto. É como colocar um aluno na última fileira da sala, longe do barulho, só para que ele consiga finalmente ler em paz o rodapé do livro que ninguém percebeu. Mas será que esse silêncio e essa posição privilegiada
realmente seriam suficientes para revelar o universo invisível? Ou será que o Webb ainda precisaria de uma habilidade especial para enxergar aquilo que até então parecia inalcançável? Quando se fala que o James Webb enxerga no infravermelho, muita gente pensa em câmeras de espionagem de filmes de ação ou naquelas imagens esverdeadas de visão noturna que parecem feitas com batata. Mas o infravermelho é mais do que um filtro estiloso de Hollywood. Ele é, na verdade, a chave para observar o universo primitivo. E aqui, claro, precisamos daquela pausa dramática típica de professor. Não porque seja necessário, mas porque dá a impressão de que o que vem a seguir vai mudar sua vida. A luz infravermelha é uma faixa do espectro eletromagnético situada logo além do vermelho visível. Nossos olhos não conseguem enxergá-la, mas nossos corpos a emitem constantemente. O calor que sentimos, o brilho invisível de uma xícara de café quente, tudo isso é radiação infravermelha. Se você tivesse olhos adaptados ao infravermelho, veria seu colega de sala de aula como uma mancha brilhante de calor e, provavelmente, se arrependeria de perceber quão suado ele está. No espaço, o infravermelho é essencial porque permite atravessar nuvens de poeira cósmica. Essas nuvens, que no visível parecem opacas, tornam-se quase transparentes no infravermelho. É como olhar através da cortina da sala. Com a luz normal, você só vê a superfície. Com o infravermelho, você vê o que está acontecendo atrás. No caso, estrelas e planetas em formação. Isso torna o Webb uma espécie de bisbilhoteiro cósmico, espionando berçários estelares como quem espreita pela fresta da porta de um quarto bagunçado. Mas não é só isso. O universo primitivo, aquele que surgiu logo após o Big Bang, também só pode ser observado no infravermelho. Isso porque a luz que partiu das primeiras galáxias há bilhões de anos sofreu um processo chamado desvio para o vermelho. Em termos simples, conforme o universo se expande, o comprimento de onda da luz também se estica. Uma luz azul pode virar vermelha, e uma luz vermelha pode deslizar até o infravermelho. É como um elástico. Quanto mais você puxa, mais ele se estica. A luz, coitada, viaja pelo cosmos sendo puxada, esticada, cansada, até chegar até nós transformada em radiação infravermelha. Aqui vale a comparação inevitável com a sala de aula. Imagine que um professor fala uma frase curta, como "leiam a página 20", mas à medida que a frase atravessa o corredor cheio de eco, ela chega distorcida aos ouvidos do último aluno, virando algo como página 35. O infravermelho é essa versão distorcida. Não é mais a luz original, mas é a única pista que temos. E o Webb, com seus instrumentos, é o aluno paciente que consegue decifrar o que o professor quis dizer, mesmo com ruído e atraso. Os instrumentos principais do Webb, NIRCam, NIRSpec, MIRI e FGS, NIRIS, são basicamente detetives especializados em infravermelho. Cada um deles foca em um detalhe diferente. Câmera, espectroscopia, imagem de médio infravermelho e por aí vai. Juntos, eles funcionam como aquele grupo de colegas que, por milagre, conseguem dividir as tarefas de um trabalho escolar sem brigar. Só que, no caso do Webb, não há espaço para aquele aluno que sempre diz: "Manda no zap que eu coloco meu nome no final". Todos precisam funcionar em sintonia. A capacidade de fazer espectroscopia é particularmente importante. Isso significa dividir a luz em seus comprimentos de onda, como um arco-íris invisível, e analisar cada faixa. Dessa forma, podemos identificar a composição química de estrelas, planetas e galáxias. Se há hidrogênio, oxigênio, dióxido de carbono ou até moléculas mais complexas. É quase como farejar o hálito de um planeta distante para saber se ele comeu algo interessante no jantar. E não podemos esquecer da importância cultural do infravermelho. Durante muito tempo, o ser humano acreditava que o visível era tudo o que existia. Foi preciso que William Herschel, no século XVIII, medisse a temperatura de diferentes cores da luz e descobrisse que, além do vermelho, havia calor invisível. Em outras palavras, ele tropeçou no infravermelho por acidente.
É como procurar o controle remoto no sofá e acabar descobrindo moedas esquecidas de 10 anos atrás. Herschel estava apenas curioso e acabou revelando uma dimensão inteira da realidade. Desde então, o infravermelho tem sido usado em diversos campos, desde controle remoto de televisão até diagnósticos médicos e astronomia. Mas o Webb leva essa aplicação ao extremo, transformando a faixa invisível em uma máquina do tempo. Quanto mais fundo olhamos no infravermelho, mais voltamos no tempo. Não para reencontrar a fase emo de 2007, mas para observar galáxias que existiam quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Claro, existe um detalhe que sempre estraga a poesia. Calor indesejado também é infravermelho. Isso significa que o Webb precisa ser extremamente frio para não ofuscar suas próprias observações. É como tentar ouvir um sussurro enquanto você mesmo está gritando. Por isso, todo o esforço com o escudo solar e o posicionamento no ponto de Lagrange, o Webb precisa silenciar seu próprio calor para escutar os ecos do cosmos. É engraçado pensar que, no fim das contas, o Webb não fotografa exatamente o que existe. Ele registra comprimentos de onda invisíveis que depois são traduzidos em cores artificiais para que possamos ver. Ou seja, aquelas imagens maravilhosas que circulam na internet não são fotos reais, mas interpretações coloridas. É como quando o professor corrige uma redação com marca-texto de várias cores. Não é o texto original, mas uma forma de destacar o que importa. Esse detalhe levanta uma questão curiosa. Será que o universo é realmente tão colorido quanto as imagens do Webb sugerem? Ou será que estamos apenas pintando os resultados para deixá-los bonitos? Talvez seja um pouco dos dois. O que sabemos é que o infravermelho nos permite enxergar o que antes era invisível, e mesmo que a tradução seja artística, o conteúdo é científico. Ainda assim, não deixa de ser curioso imaginar que bilhões foram investidos para criar uma máquina capaz de enxergar em uma faixa que ninguém pode ver a olho nu. É como construir um telescópio para estudar cheiros ou sons que ninguém consegue ouvir. Mas talvez seja exatamente isso que nos torna humanos. Procurar sempre aquilo que escapa aos sentidos, insistir em traduzir o invisível, mesmo que nunca possamos vivê-lo diretamente. E nesse ponto surge uma questão inevitável. Depois de tanta espera, tanto esforço e tanto infravermelho, o que o Webb realmente viu quando abriu seus olhos para o cosmos? As primeiras imagens do James Webb foram anunciadas com uma pompa quase religiosa. Não à toa, depois de décadas de atrasos, bilhões de dólares gastos e discursos políticos intermináveis, a expectativa era que, no mínimo, o telescópio revelasse um holograma do próprio Big Bang recitando poesia. Mas quando as imagens chegaram, não vimos um espetáculo circense, e sim algo mais silencioso, quase contemplativo. Galáxias distorcidas, nebulosas etéreas, aglomerados de estrelas que mais pareciam mosaicos cósmicos cuidadosamente pintados. E de repente, todos nós, que não entendemos nada de espectroscopia, fingimos compreender o significado profundo daquilo, como quem olha para uma obra de arte contemporânea e solta um uau, só para não parecer perdido. A primeira imagem divulgada foi a do chamado campo profundo de Webb. Imagine apontar o telescópio para uma área minúscula do céu, tão pequena que equivaleria a um grão de areia segurado com o braço estendido, e, em vez de ver vazio, encontrar milhares de galáxias. Não estrelas, não planetas, galáxias inteiras, cada uma com bilhões de estrelas, algumas tão distantes que sua luz viajou por mais de 13 bilhões de anos até chegar aqui. É como abrir a geladeira esperando encontrar só água e descobrir uma feira inteira de frutas, legumes e, por algum motivo, um pinguim. A abundância é quase absurda. O detalhe mais impressionante do campo profundo é o chamado efeito de lente gravitacional. Galáxias massivas, que estão no primeiro plano, distorcem a luz de galáxias mais distantes atrás delas. O resultado é que vemos arcos e borrões, como se alguém tivesse puxado a imagem com a ferramenta de distorção do Photoshop. A relatividade geral de Einstein prevê exatamente isso. Massa deforma o espaço-tempo, e a luz segue essa curvatura. É bonito, mas também é a prova de que o universo inteiro é basicamente uma aula de física avançada aplicada na prática,
e sem nem pedir sua permissão. Outra imagem que ganhou o mundo foi a da nebulosa da Carina. Ali, Webb revelou pilares imensos de gás e poeira, iluminados por estrelas jovens. No visível, essas estruturas já eram conhecidas, mas no infravermelho, elas aparecem com detalhes quase dolorosos. Estrelas escondidas atrás da poeira surgem como pequenas faíscas. É como se, de repente, alguém tivesse acendido a luz do quarto que estava desarrumado e você percebesse que havia muito mais bagunça do que imaginava. Cada pilar da nebulosa da Carina parece uma escultura feita por mãos cósmicas, mas, na prática, é apenas a gravidade puxando o gás de um lado para outro. Também vimos a nebulosa do Anel Sul, uma estrela moribunda que expulsa suas camadas externas em um espetáculo visual quase teatral. É um lembrete incômodo de que até estrelas têm prazo de validade. Elas vivem bilhões de anos, mas eventualmente acabam como cascas vazias, iluminadas apenas pela lembrança de sua energia. É poético, mas também é deprimente. Até o Sol, um dia, será uma nebulosa assim. Não há escapatória. Se isso serve de consolo, pelo menos é uma forma bonita de desaparecer, diferente do destino de uma lâmpada queimada que só vai para o lixo. Outro alvo foi o quinteto de Stefan, um grupo de 5 galáxias interagindo gravitacionalmente. 4 delas estão próximas de verdade, travando uma dança lenta e caótica de colisões e deformações. A quinta, na verdade, está só de penetra, mais perto de nós, mas alinhada de tal forma que parece fazer parte do grupo. É como aquele aluno que sempre aparece na foto da turma, mesmo sem estar matriculado na sala. Webb registrou interações de marés galácticas, nuvens de gás sendo arrancadas e até sinais de formação estelar estimulada por colisões. É uma bagunça cósmica que, curiosamente, nos lembra os trabalhos em grupo. Cada galáxia puxa para um lado, mas o resultado final ainda assim é um produto coletivo. E não podemos esquecer da imagem de espectroscopia de WASP-96b, um exoplaneta gigante gasoso. Webb conseguiu identificar traços claros de vapor d'água em sua atmosfera. Veja bem, não é água líquida, não é um oceano, mas apenas moléculas de água em forma de vapor. Mesmo assim, o anúncio foi recebido como se tivéssemos encontrado uma praia intergaláctica pronta para o turismo. Esse entusiasmo exagerado é compreensível, afinal, cada pequeno dado sobre exoplanetas é um passo no caminho da pergunta inevitável: estamos sozinhos? E o Webb, com sua capacidade de analisar atmosferas de mundos distantes, tornou-se o principal instrumento para investigar essa questão. As primeiras imagens tiveram também um impacto cultural imenso. Foram compartilhadas em redes sociais, transformadas em capas de revista, impressas em camisetas e até comparadas com pinturas clássicas. Mas aqui é importante lembrar: o que vemos são traduções visuais. O infravermelho captado pelo Webb foi convertido em cores visíveis, seguindo critérios científicos, mas também estéticos. Em outras palavras, existe uma curadoria envolvida. Não estamos vendo o universo como ele é, mas como conseguimos representá-lo. É como corrigir uma prova cheia de símbolos estranhos e reescrevê-la em letra legível para que os pais entendam na reunião da escola. Apesar disso, a sensação geral foi de maravilhamento. Pela primeira vez, tínhamos um instrumento capaz de mostrar o universo com um detalhe que parecia impossível. Webb não só superou o Hubble, ele reconfigurou nossa noção de distância e profundidade. O universo deixou de ser apenas um palco distante de pontos luminosos para se tornar um mosaico dinâmico de estruturas complexas. Claro, sempre há os que minimizam. Para alguns, as imagens são apenas fotos bonitas do espaço, nada que justifique 10 bilhões de dólares. Mas isso seria como olhar para a Mona Lisa e dizer: é só uma moça pintada. O valor não está apenas na estética, mas no conhecimento embutido. Cada pixel contém dados, informações sobre elementos químicos, temperaturas, distâncias. E esses dados, quando processados, alimentam teorias, hipóteses, modelos. É a diferença entre ver um boletim escolar e realmente entender o que significa aquele 4,8 em matemática. Ainda assim, há algo curioso.
Quanto mais o Webb mostra, mais percebemos o tamanho da ignorância humana. Vemos milhares de galáxias, mas sabemos que são trilhões. Identificamos atmosferas exoplanetárias, mas não entendemos totalmente como se formam. É como abrir um livro gigante e perceber que você só conseguiu ler o prefácio. E, pior, o prefácio já está cheio de perguntas que não têm resposta. No fim, as primeiras imagens do James Webb não foram um fim em si mesmas, mas um começo. Elas serviram para mostrar o potencial do telescópio, como um trailer de filme que revela só alguns momentos e deixa você curioso pelo resto. E se essas primeiras visões já nos impressionaram tanto, o que dizer das questões cósmicas que o Webb ainda está preparado para enfrentar? O telescópio James Webb não foi construído apenas para tirar fotografias bonitas que servem de papel de parede para celulares. Seu propósito vai muito além disso, e é aqui que entramos na parte que parece saída de um roteiro de ficção científica, mas que é tratada com a seriedade de uma reunião de professores discutindo a cor do uniforme escolar. As perguntas cósmicas que o Webb foi projetado para investigar são, basicamente, as mesmas que a humanidade se faz desde que começou a olhar para o céu. De onde viemos, como tudo começou, e se estamos sozinhos. A diferença é que, desta vez, em vez de adivinhar, decidimos gastar 10 bilhões de dólares tentando obter pistas mais concretas. Uma das principais questões é sobre o nascimento das primeiras galáxias. Quando olhamos para o campo profundo de Webb, estamos vendo galáxias que existiam apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Em termos humanos, isso equivale a tentar encontrar fotos de um bebê tiradas quando ele ainda estava aprendendo a engatinhar. O universo, que hoje tem 13,8 bilhões de anos, nesses registros, aparece ainda em sua infância cósmica. O que Webb quer mostrar é como esse bebê começou a se organizar, como as primeiras nuvens de gás se juntaram, como as primeiras estrelas ascenderam, e como, a partir disso, estruturas imensas se formaram. A ideia de observar o início de tudo é fascinante e frustrante ao mesmo tempo. Fascinante porque estamos literalmente olhando para trás no tempo. Frustrante porque quanto mais voltamos, mais difícil é enxergar. É como procurar a ata da primeira reunião de um grêmio estudantil, provavelmente ilegível, cheia de rabiscos e com anotações que só fazem sentido para quem estava lá. Ainda assim, Webb tenta decifrar essas atas cósmicas, analisando espectros de galáxias distantes, medindo sua luz esticada pelo desvio para o vermelho e tentando extrair informações sobre sua composição. Outra questão central é a formação e evolução de estrelas e sistemas planetários. Sabemos que estrelas nascem a partir de nuvens de gás e poeira, mas o processo é cheio de detalhes que ainda escapam. E, como sempre, são os detalhes que atrapalham. É fácil dizer, o gás colapsa e forma uma estrela. Difícil é explicar por que, em alguns casos, formam-se planetas ao redor e em outros não. Webb, com sua capacidade de enxergar através da poeira, observa berçários estelares com uma clareza inédita. Ele flagra discos protoplanetários, regiões onde partículas de poeira começam a se juntar até virar, com sorte, planetas inteiros. É como espiar o forno enquanto o bolo ainda está assando, sem abrir a porta, porque, como todos sabem, abrir o forno cedo demais faz o bolo murchar. E aqui chegamos ao tema que mais excita a imaginação popular: exoplanetas. Desde a década de 1990, temos confirmado a existência de planetas orbitando outras estrelas. Hoje já são milhares catalogados, com uma diversidade absurda. Existem gigantes gasosos colados às suas estrelas, mundos rochosos em órbitas estranhas, e até candidatos que podem ter condições semelhantes às da Terra. O Webb entra nesse cenário como a ferramenta capaz de analisar atmosferas desses exoplanetas. Usando espectroscopia, ele pode identificar gases como dióxido de carbono, metano, vapor d'água. E, se algum dia encontrarmos uma combinação de gases que sugira atividade biológica, teremos, no mínimo, uma nova onda de teorias conspiratórias para ocupar a internet. Mas a pergunta inevitável é: estamos sozinhos?
O Webb não foi projetado especificamente para encontrar vida, mas para detectar condições que poderiam permitir vida. Ainda assim, a simples possibilidade já é suficiente para criar expectativas desproporcionais. Cada vez que o Webb identifica vapor d'água em um exoplaneta, manchetes brotam com entusiasmo. Possível sinal de vida encontrado. O detalhe é que, até agora, tudo que temos são atmosferas estranhas em mundos distantes. Nada que garanta vizinhos cósmicos enviando convites para festas interestelares. Outra área de investigação importante é a própria física fundamental do universo. O Webb pode ajudar a medir melhor a chamada constante de Hubble, que descreve a taxa de expansão do cosmos. O problema é que, dependendo da forma como medimos, os valores não batem. É como quando dois alunos entregam resultados diferentes para a mesma equação, e ambos juram que estão certos. Esse tênciozinho matemático é um dos dilemas atuais da cosmologia, e o Webb pode adicionar novas peças ao quebra-cabeça. Além disso, há a questão da matéria escura e da energia escura. Sabemos que cerca de 95% do universo é composto por essas entidades invisíveis e misteriosas. Mas o que elas são, ninguém sabe. É como se estivéssemos tentando descrever uma sala em que a maior parte dos móveis está coberta por lençóis. O Webb, ao observar a distribuição de galáxias e o comportamento da luz, pode oferecer pistas. Não respostas definitivas, claro, porque isso seria pedir demais, mas pistas que complicam ainda mais a situação. E há também o impacto filosófico dessas investigações. Ao olhar para o início das galáxias, para berçários estelares e para atmosferas de exoplanetas, estamos, no fundo, fazendo a mesma pergunta que crianças fazem no banco de trás do carro. De onde viemos? Para onde estamos indo? A diferença é que, em vez de pais cansados respondendo, já chegamos, temos telescópios dourados enviando dados incompreensíveis que exigem décadas de análise. É, de certa forma, a mesma dinâmica, só que em escala cósmica. Essas perguntas cósmicas também têm uma dimensão cultural. Elas nos lembram da pequenez da condição humana. Cada vez que o Webb revela milhares de galáxias, percebemos que nosso planeta é menos que um grão de poeira em um deserto sem fim. É uma humilhação existencial que pode ser incômoda, mas também libertadora. Afinal, se somos tão pequenos, talvez nossos problemas diários não sejam tão graves assim. Ou talvez sejam, porque ainda assim precisamos pagar boletos, o que, convenhamos, não é menos doloroso do que encarar o vácuo cósmico. No fim, o Webb não está apenas coletando dados. Ele está mexendo com nossas ansiedades mais antigas. Queremos respostas, mas provavelmente teremos apenas mais perguntas. O telescópio é como aquele professor que, em vez de resolver a equação no quadro, acrescenta mais incógnitas. E, mesmo irritados, continuamos assistindo à aula, porque sabemos que a graça está justamente na frustração. Mas, se o Webb é tão poderoso, será que tudo nele são flores douradas e imagens brilhantes? Ou será que, como qualquer obra humana, ele carrega limitações, polêmicas e dilemas que também merecem ser discutidos? Nem tudo no James Webb é feito de ouro brilhante e promessas cósmicas. Como qualquer criação humana, ele carrega consigo limitações, polêmicas e dilemas que parecem pequenos detalhes técnicos, mas que podem arruinar noites de sono de engenheiros, cientistas e, claro, políticos preocupados com o orçamento. Porque, se o telescópio foi vendido como uma joia da ciência, é justo lembrar que até joias têm arranhões, mesmo aquelas polidas com luvas de laboratório. Uma das críticas mais óbvias é o custo: 10 bilhões de dólares. Vamos repetir devagar: 10 bilhões de dólares. É aquele número que você nunca verá na sua conta bancária, a não ser que esteja escrevendo ficção. Para alguns, esse valor é perfeitamente justificável. Afinal, estamos falando do maior telescópio espacial da história, capaz de mudar nossa compreensão do universo. Para outros, é um desperdício colossal. Afinal, não resolve a fome, não constrói hospitais e, no fim, nos entrega apenas imagens bonitas de nebulosas que já estavam lá antes de nós nos importarmos. É o dilema clássico entre gastar com conhecimento ou gastar com sobrevivência.
E como sempre, a discussão termina em briga, como qualquer reunião de condomínio. Outro ponto delicado é a dependência de combustível. O Webb está posicionado no ponto de Lagrange 2, mas precisa realizar pequenos ajustes para manter sua órbita. Isso consome combustível, e quando o tanque acabar, o telescópio estará condenado a vagar sem rumo. Os cálculos iniciais estimavam uma vida útil de 10 anos, mas graças à precisão do lançamento e da inserção orbital, a estimativa agora é de pelo menos 20 anos. O que é ótimo, claro, mas ainda é pouco diante das perguntas infinitas que queremos responder. É como dar 2 décadas de prazo para corrigir todos os erros de um livro de 1000 páginas escrito às pressas. Não vai dar tempo. Também há limitações técnicas. O Webb foi projetado para observar principalmente no infravermelho. Isso significa que ele não substitui todos os outros telescópios. Pelo contrário, continua precisando trabalhar em conjunto com observatórios em outras faixas, como o visível, o ultravioleta e até ondas de rádio. É como aquele aluno muito bom em matemática, mas péssimo em redação. Sozinho, ele não resolve o trabalho em grupo. A ciência moderna é justamente esse trabalho coletivo, onde cada telescópio tem sua especialidade. O Webb é o prodígio dourado, mas ainda depende dos colegas menos glamourosos. E, claro, existem os problemas políticos. O nome James Webb em si é motivo de controvérsia. Webb foi administrador da NASA nos anos 1960, mas há acusações de que ele esteve envolvido em políticas discriminatórias, especialmente contra funcionários LGBTQIA+. Houve pedidos para que o telescópio fosse rebatizado, mas a NASA manteve o nome, alegando falta de evidências conclusivas. O resultado é um debate interminável, onde ciência e política se misturam em doses desconfortáveis. É como escolher o nome de um auditório escolar. Sempre haverá quem questione a homenagem e o assunto nunca termina bem. Há também a questão da acessibilidade. O Webb gera quantidades imensas de dados, mas nem todos os cientistas do mundo têm acesso fácil a eles. A distribuição de tempo de observação é feita por comitês e envolve disputas ferozes entre grupos de pesquisa. Isso cria um sistema que, para alguns, é meritocracia científica, para outros, é apenas mais uma forma de exclusão. É a velha dinâmica do quem chega primeiro senta na janela, e não podemos esquecer do risco constante. Apesar de tudo ter funcionado até agora, o Webb continua sendo uma máquina extremamente complexa em um ambiente hostil. Micrometeoritos, radiação, falhas nos sistemas. Tudo isso pode, em teoria, comprometer o telescópio. E como ele está inacessível, não há plano de resgate. Cada notícia sobre uma colisão com partículas espaciais vira motivo de apreensão, mesmo que os engenheiros digam, foi só um arranhão. É como ter um carro de luxo estacionado no meio de uma tempestade de granizo e torcer para que o seguro cubra. Curiosamente, essas limitações também tornam o Webb mais humano. Ele não é perfeito, não é onipotente, e talvez nunca responda todas as perguntas que esperamos dele. Mas justamente por isso nos identificamos, porque também somos imperfeitos, também temos prazos curtos, também gastamos demais e entregamos de menos. O Webb é a versão cósmica daquele aluno esforçado que estuda muito, mas ainda erra questões na prova. E claro, há as polêmicas mais sutis. Será que os resultados do Webb serão compreensíveis para o público em geral? Porque, convenhamos, a maioria das pessoas não entende espectroscopia nem deslocamento para o vermelho. Elas querem imagens bonitas. Mas os cientistas querem dados. Esse descompasso é inevitável. É como assistir a um campeonato de xadrez sem saber as regras. Você pode achar bonito ver as peças se moverem, mas não tem ideia do que está acontecendo. Ainda assim, apesar de todas as críticas, o Webb permanece sendo uma das maiores conquistas tecnológicas da humanidade. Suas limitações não o diminuem, apenas o tornam mais real. Mas talvez o mais interessante não seja discutir os defeitos técnicos, e sim observar como essas descobertas e dilemas reverberam na cultura. Porque, afinal, o impacto do telescópio não se limita aos laboratórios. Ele já está moldando a forma como pensamos sobre nós mesmos e sobre o cosmos. Quando as imagens do James Webb começaram a circular, algo curioso aconteceu. Pela primeira vez em muito tempo, milhões de pessoas pararam para olhar para o céu.
Ou melhor, para uma versão filtrada, processada e colorida digitalmente do céu. E de repente, o universo virou tendência no Twitter. Estampou capas de revistas de moda, apareceu em camisetas, canecas e até capas de caderno. O que antes era reservado a artigos acadêmicos se transformou em meme, wallpaper e motivo de filosofia barata em posts de Instagram. Porque, convenhamos, nada combina mais com uma legenda "Somos poeira de estrelas" do que uma nebulosa cheia de cores artificiais. Esse impacto cultural não é pouca coisa. Há séculos, o céu serve de inspiração estética. Os gregos viam mitos nas constelações. Os pintores do Renascimento colocavam estrelas discretas em suas telas, e até Van Gogh, em sua famosa Noite Estrelada, não resistiu a transformar o céu em um redemoinho de emoções. Agora, o web oferece imagens que parecem obras impressionistas cósmicas, só que dessa vez com carimbo oficial da NASA. É como se a ciência tivesse decidido competir com os museus de arte, e com certa vantagem. As telas aqui têm bilhões de anos de idade. Mas não é só estética. Há também o efeito existencial. Quem olha para aquelas fotos sente imediatamente a vertigem do tamanho do cosmos. É uma espécie de crise filosófica gratuita, embalada em pixels de alta definição. De repente, sua pilha de louça parece insignificante diante de galáxias com trilhões de estrelas. É quase terapêutico. Se o universo é tão imenso, talvez seus problemas não sejam tão grandes. Ou, ao contrário, talvez sejam ainda mais ridículos, o que não deixa de ser uma forma de conforto. O curioso é como cada geração encontra um jeito de projetar suas ansiedades no cosmos. No passado, as estrelas eram deuses, sinais divinos, mensagens cifradas. Hoje, elas são metáforas para nossa pequenez e hashtags inspiracionais. A diferença é que agora temos telescópios dourados confirmando que sim, somos minúsculos, e postagens motivacionais reforçando isso em stories de 15 segundos. Há também o aspecto midiático. A NASA aprendeu com o Hubble que imagens vendem. Não adianta publicar gráficos e tabelas. O público quer ver algo que brilhe. Então, cada nova imagem do web é cuidadosamente trabalhada, com cores atribuídas para diferentes comprimentos de onda, legendas poéticas e coletivas de imprensa emocionadas. É ciência, sim, mas com um toque de espetáculo. É como aquele professor que, em vez de só passar fórmulas no quadro, resolve usar PowerPoint cheio de efeitos de transição para segurar a atenção da turma. O impacto se estende à cultura pop. Já há músicas, quadrinhos e até romances inspirados nas imagens do web. E é claro que Hollywood não vai perder a chance. Cedo ou tarde, veremos um filme em que personagens olham para uma nebulosa captada pelo telescópio e têm uma epifania que salva o mundo. Afinal, o espaço sempre foi bom material de roteiro. Basta lembrar que Guerra nas Estrelas conseguiu transformar física inexistente em bilheteria bilionária. Do lado filosófico, as perguntas são ainda mais profundas. Se o web mostra galáxias tão distantes, estamos literalmente vendo o passado. Mas nesse caso, o que significa presente? Quando olhamos para a luz de uma estrela que viajou por 13 bilhões de anos, estamos enxergando algo que já não existe mais. É como assistir a um vídeo antigo de infância. Você reconhece a pessoa, mas sabe que ela não é mais aquela. O web transforma essa sensação em escala cósmica. É como se todo o universo fosse um arquivo de vídeos antigos que insistimos em assistir, mesmo sabendo que nunca mais poderemos interagir com os protagonistas. Culturalmente, isso mexe com nossa noção de tempo. Somos condicionados a pensar em minutos, horas, dias. O web nos força a pensar em bilhões de anos. É como se, no meio de uma aula de matemática básica, alguém decidisse introduzir cálculo avançado sem avisar. De repente, percebemos que nossa régua de medir o tempo é pequena demais, quase ridícula, diante da régua cósmica. E há também o lado mais prosaico. As imagens do web viraram fundo de tela de computador em escritórios, decoração de sala em consultórios, até estampa de meia. Nada é tão sublime que não possa ser transformado em produto. É o destino inevitável de qualquer coisa que impressione. Logo estará na lojinha do shopping. Talvez isso seja visto como banalização, mas, de certa forma,
é também democratização. Se galáxias podem virar canecas, pelo menos todos têm a chance de levar um pedaço do cosmos para casa. Há quem veja nisso uma contradição. Como pode algo tão grandioso ser reduzido à estampa? Mas, se pensarmos bem, sempre foi assim. As cavernas pré-históricas já tinham desenhos do céu. Os povos antigos já colocavam símbolos cósmicos em cerâmicas. Hoje, apenas mudamos o suporte. Em vez de pedra e barro, usamos camiseta e celular. No fundo, o web só deu continuidade a essa tradição milenar de transformar o céu em decoração. Ainda assim, o impacto cultural mais profundo talvez esteja nas conversas banais. Quando alguém olha para uma imagem do web e pergunta: "Mas o que é isso mesmo?", abre-se a oportunidade para discussões sobre buracos negros, formação estelar, expansão do universo. É a chance de transformar qualquer mesa de jantar em uma mini palestra cósmica, para desespero dos familiares que só queriam comer em paz. É como aquele colega que sempre puxa assunto filosófico na hora errada, mas no fundo acaba mudando a forma como você pensa. E claro, o impacto cultural se mistura ao existencial. Ao mesmo tempo em que o web gera maravilhamento, também gera ansiedade. Afinal, quanto mais vemos, mais percebemos o quanto não sabemos. É o paradoxo do conhecimento. Cada resposta abre espaço para novas perguntas. O telescópio é, nesse sentido, o equivalente cósmico daquele professor que, em vez de encerrar a aula, termina com a frase: "Na próxima semana, vamos complicar ainda mais." E é justamente isso que ele está fazendo, complicando nossa visão do universo. Se antes já nos sentíamos pequenos, agora nos sentimos microscópicos. Se antes já tínhamos dúvidas, agora temos mais dúvidas ainda, só que em resolução 4 vezes maior. E claro, isso nos leva a uma questão inevitável. Se o web nos mostrou tanto, o que ele ainda não conseguiu revelar? Porque, por mais impressionantes que sejam as imagens, ainda há mistérios que nem o espelho dourado conseguiu resolver. E então, chegamos ao fim dessa longa explicação. Ou será que foi só o começo? Porque, veja bem, quando falamos do telescópio James Webb, parece que estamos nos aproximando de respostas, mas na prática só estamos aumentando a lista de perguntas. Será que o universo tem mesmo 13,8 bilhões de anos? Ou será que ele mente a idade, como aquele tio que nunca admite quantos aniversários já comemorou? Será que o infinito é realmente infinito? Ou apenas muito, muito, muito grande? Grande o bastante para nos deixar cansados antes de chegar ao fim? E se estivermos apenas olhando para ecos de um passado que já não existe mais? Talvez tudo o que o web nos mostre seja só um álbum de fotos antigas do cosmos, cheio de imagens borradas de festas que acabaram bilhões de anos atrás. Se for assim, será que vale mesmo a pena gastar 10 bilhões de dólares para ver fotografias de um evento ao qual nunca fomos convidados? Talvez seja essa a grande lição. Quanto mais tentamos entender, mais nos perdemos. É como fazer uma equação gigantesca, somando 2 mais 2, depois elevando ao quadrado, depois dividindo por um número irracional, e no final, perceber que tudo continua dando 4. Ou não. Às vezes dá 5, dependendo de quem corrigiu a prova. Aliás, será que isso cai na prova? Ou será que a prova é justamente viver sem saber as respostas? E se for assim, quem corrige essa prova? O universo? As estrelas? Ou será que ninguém está corrigindo nada, e nós estamos apenas rabiscando páginas em branco até que o sono chegue? Talvez o web seja só um professor paciente demais, que continua desenhando gráficos no quadro mesmo depois de todos os alunos terem dormido com a cabeça apoiada no braço. Mas veja, talvez a função não seja concluir, mas apenas continuar perguntando. Será que estamos sozinhos? Será que existe vida lá fora? Será que um dia vamos entender de verdade o que significa tempo, espaço, matéria escura? Ou será que estamos apenas enchendo o silêncio, como quem fala sobre o clima para evitar encarar a própria ignorância? E agora, sinceramente, já não sei se essa foi uma explicação sobre o James Webb, sobre filosofia barata, ou apenas um truque para te manter acordado até aqui. Se você ainda estiver ouvindo, parabéns. Mas sério, vai dormir.
Ou veja outro vídeo, tanto faz.